Boa noite, estamos nós de novo online, um programa de oração, onde nós podemos reforçar as nossas vidas com as verdades que foram faladas no domingo, como também estar diante de Deus com as nossas orações e petições. Então vamos orar para iniciar esse tempo, pedindo a graça de Deus sobre nós nesses momentos. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, somos gratos por mais um dia de vida, somos gratos por esse tempo, somos gratos pela a Sua fidelidade, pela Sua manutenção em nossas vidas. Somos gratos pela igreja que o Senhor tem nos dado para congregar e ser edificado, glorificando o Seu nome. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos dando toda a graça de qual precisamos para esses momentos que nos estarem diante. Abre o nosso entendimento, o nosso coração para a Sua palavra e dirige-nos em oração nos assuntos que o Senhor deseja. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos cantar uma música, um hino. Estou ficando cada vez mais craque nesse inário. Vamos cantar o hino 177, Firme nas Promessas de Deus. Hino de número 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo inteiro sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Se firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Amém. Meus amados, vamos falar um pouco de alguns assuntos pelo qual nós devemos orar. O primeiro deles, com certeza, é o nosso retorno aos cultos presenciais. E como nós já estamos há um tempo anunciando, nós vamos voltar dia 2, que é o próximo domingo, à noite, no culto de noite, com a Santa Ceia também. Então, creio eu que seja uma grande celebração, onde, à medida do possível, todos faz bem comparecer. Então vamos orar para que Deus abençoe esse retorno, nos ajude nos preparativos, já estamos cuidando para arrumar o lugar, enfim, e que esse retorno seja para a glória de Deus, para abençoar também outras pessoas. Então, orem por isso, para que não tivemos nenhum tipo de imprevisto. Também vamos orar para que Deus, em sua graça, elimina esse vírus, ou faz por onde ele seja contido e que seja criada uma atmosfera de segurança,
seja mediante uma vacina ou de outro modo, e que o Senhor tem misericórdia de nós. Já tem países da Europa onde parece que uma segunda onda é cada vez mais real. E no Brasil a situação ainda está não muito boa, e é preciso que nós oremos por isso e por todos os efeitos que essa pandemia trouxe na vida da humanidade. Também é preciso orar por aqueles que já perderam algum querido na família, aqueles que estão contaminados, alguns estão em tratamento. Oramos por eles. Dona Dalva, que já vamos orando há um tempo por ele, e outros aí. E queria fazer uma menção quanto a isso. Se você tem algum problema de saúde, você esteja contaminado pelo Covid, ou alguém dos seus familiares, eu estou em tratamento, não hesita em entrar em contato conosco para que podemos orar junto como igreja, com você e sentir um com o outro. Porque muitas vezes nós não temos como saber porque também não há informação. Então, entre em contato conosco. Também, meus amados, vamos orar pelas missões. Esse mês de agosto que segue é o mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia, para as igrejas tenham uma visão missionária cada vez mais forte, para os missionários poderem divulgar seus projetos, alcançar seus objetivos, e orar pela obra missionária em geral. Devemos orar ainda pelo nosso país, em todos os sentidos, para que ele se recupere, que Deus tenha misericórdia de nós nessa direção. Então vamos orar. Com certeza deve ter escapado alguns assuntos que também são importantes para orar. Peço que os irmãos orem por assuntos que eu não falei ou os omiti, mas que os irmãos devem se recordar de algumas coisas importantes. Então vamos preservar esses momentos agora em oração. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos pela sua graça de podermos estar na sua presença e expressar aquilo que está no nosso coração como desejo, como necessidade, como motivo de oração. O Senhor conhece todas as necessidades antes mesmo que nós as falamos. E o Senhor, em sua bondade e misericórdia, já decidiu aquilo que vai fazer. Por isso nós estamos confiantes no Senhor, mas ainda assim nós desejamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, nesse desejo de retornar aos cultos presenciais aqui como igreja, que o Senhor nos ajude em tudo que envolve esses preparativos, abençoe os membros com fé, com coragem para participarem e se alegrarem desse retorno. Sua igreja em seus propósitos, e abençoe também outras igrejas que estejam nesse período de retorno, algumas que já retornaram. Sabemos que é uma situação complexa para todas as igrejas ao redor do mundo. Que o Senhor seja misericordioso com todos. Abençoe também a Igreja Presbiteriana do Brasil, principalmente nesse momento de ter um mês de missões atípico, no entanto, mas que o Senhor abre a visão das igrejas, que seja cada vez mais profunda, a se envolverem com as missões, abençoe os missionários para poder divulgar os seus projetos e poder assim alcançar seus objetivos. Abençoe os missionários em trânsito, abençoe aqueles que vêm de volta dos campos para se tratarem, abençoe aqueles que estão nos campos, seja com eles, os encorajando, abençoe aqueles que estão ainda se preparando para ir, buscando o seu sustento, que o Senhor lhes concede isso. Aí nós pedimos que o Senhor abençoe o nosso país, tendo misericórdia para que esse país ali seja curado, não somente de doença, mas também da sua corrupção, dos seus pecados, e que podemos ver um Brasil que cresça, saudável, e que a população seja beneficiada. Que o Senhor abençoe também mundialmente os esforços contra o coronavírus, que seja, pela sua graça, encontrada uma solução, uma vacina que possa ser acessível e não ter efeitos colaterais para todas as pessoas. Pedimos que as pessoas tenham sabedoria em como viver nesses tempos. Pai, nós pedimos que
O Senhor opera abençoando aqueles que estão em tratamento, como a Dona Dalva e outros, aqueles que estão doentes, que o Senhor lhes concede pela sua graça a plena saúde. Abençoe aqueles que perderam, estão em luto, perderam alguém, que o Senhor os conforte e seja para com eles. E aqueles que estão saudáveis, que ainda não pegaram, que o Senhor os proteja. E, Pai, nós entregamos todas essas coisas nas suas mãos e pedimos que opera muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu gostaria de ler o texto que nós lemos no domingo para que falamos um pouco das verdades que foram ditas, para que nos encorajamos. E eu não vou ler o texto todo, nós vamos ler a partir de versículo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, a partir de versículo 12 em diante, que foi de fato o texto base para o domingo. Lembrando que esse trecho ele faz parte de um discurso completo do apóstolo Paulo diante das multidões, após de eles prenderam para matá-lo, e o centurião, a guarda romana, o protegeu e deu a ele chance de falar. E na primeira parte ele falou da sua identidade, de quem ele era, onde ele estudou, onde ele morou e tudo mais. E na segunda parte ele começa a falar mais de como ele encontrou com o Senhor e como isso de fato mudou a sua vida. Então, no desfecho disso, vamos ler a partir de versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conhecerdes a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser só testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levante-te, recebe o batismo e leva os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltando para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoiteava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes do que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até esta palavra e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para Ares, ordenou ao comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estava amarrado com correais, disse Paulo ao centurião presente: Será-vos porventura lícito açoitear um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que está por fazer? Porque esse homem é cidadão romano. E vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandará amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-os perante eles. Amém. O apóstolo Paulo, ele mostra que algo aconteceu que justificasse a sua pregação, a sua atuação
entre uns gentios que justificasse a sua mudança em sua vida e em sua pregação. E ele mostra que essa mudança não era uma mudança filosófica, não era uma mudança necessariamente doutrinária, mas era uma mudança advinda do encontro pessoal com Jesus Cristo. Era uma mudança advinda do encontro com Jesus ressurreto, aquele que foi morto e ressurgiu, aquele que outrora ele perseguia o movimento que cria em Jesus Cristo por não acreditar que ele era Messias, por não acreditar de fato que ele ressuscitou. Mas ele tem parte do encontro pessoal com o próprio Jesus ressurreto. Não era alguém somente que falou sobre isso, mas era um encontro real. E isso tornou, diante disso, Paulo não tinha mais nenhum argumento para se postar, continuar a se postar, na verdade, como um inimigo do Evangelho ou do caminho, como perseguidor, porque ele não tinha mais como refutar essa realidade. E diante dessa realidade, ele se rende ao Senhor e à sua vontade, e ele prossegue quando entra em Damasco com aquilo que deveria ser feito. E ali ele traz a atenção sobre um homem, Ananias, e isso faz parte da sabedoria do Paulo em sua defesa, como ele apresenta esse homem, mostrando que estar no caminho e acreditar em Jesus não necessariamente tornaria um judeu contrário aos judeus, aos seus costumes e valores. E esse Ananias diz que era piedoso conforme a lei, a sua piedade era reconhecida conforme a lei que eles alegavam contra o apóstolo Paulo, e tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Portanto, era um judeu que era conhecido pelo seu testemunho como homem piedoso, ainda homem que cria em Jesus, o que para eles será pessoas, vamos dizer, entre aspas, prestes a morrer, ou não dignas de confiança. Mas o que Paulo mostra que esse homem tinha testemunho até externo da sua própria vida e mostrava como o Evangelho, na verdade, o Jesus Cristo que ele pregava, não era contra os costumes judaicos, a lei ou o templo, pelo contrário. E mostrando assim mais uma vez que eles não tinham razão de acusá-lo. E aí ele mostra, esse homem veio procurar-me e pondo-se junto a mim disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. E aí Paulo recebe a vista e ele é indagado por Ananias, dizendo: o nosso Deus, dos nossos pais de antemão, te escolheu para conhecer-te a sua vontade, para ver e ouvir o justo e ouvir da sua boca. E interessante que ele faz alusão aos nossos pais, o Deus dos nossos de antemão, não é um outro Deus, é esse Deus que revelou a sua vontade em Jesus Cristo. E eles mostram com isso que eles reconhecem o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, o verdadeiro Deus que os israelitas estavam adorando, e que era esse Deus em si que revelou seu Filho, revelou o Messias na pessoa de Jesus Cristo. Então, portanto, a não receber Jesus era não receber a própria revelação e verdade e vontade do próprio Deus, a qual eles mostrava zelo e dizia defendê-lo. E aí Paulo recebe o seu chamado e mostra que a sua conversão dessa forma tinha a ver também com um propósito especial que Deus tinha na vida do apóstolo Paulo, de ser sua testemunha diante dos homens das coisas que tem visto e ouvido. Então, não somente ele foi um homem salvo, mas ele foi chamado para um ministério para servir a Deus. E todos nós, de fato, aqueles que cremos em Cristo, somos chamados a testemunhar a nova vida em Cristo, do próprio Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressurgiu. E nós somos seus testemunhos, e isso se transformou em nossa missão, em nossa prioridade, em nossa vida como cristãos. E aí segue-se com o batismo. Seja batizado e lava teus pecados, invocando o nome dele.
e nós tiramos essa dúvida de que o batismo não lava os pecados em si, mas a fórmula gramatical que é usada aqui mostra claro que o batismo era uma confirmação de que, mediante a invocação do nome de Jesus, os pecados sejam perdoados. Então não era a água em si, mas era o nome de Jesus que envolveria a fé em Jesus, que envolve o perdão dos pecados. E aí Paulo ele recebe o batismo como um que acreditasse em Cristo, invocando o nome dele. E aí, voltando para Jerusalém, onde que ele se encontra para orar? Em templo. O que mostra mais um argumento, não somente que ele não era contra a lei, ele não tinha nada contra o templo, coisa do qual ele também era acusado. Então o apóstolo Paulo mostra que ele tinha apreço pelo templo e ele orava no templo. Então não havia por que eles pensar diferente. E exatamente no templo que Deus sobreveio numa êxtase falando com ele e mostrando que Jesus de fato apareceu para falar com ele no próprio templo, reconhecendo a si Jesus diante dele como o próprio Deus no seu próprio templo. E ele disse: sai daí, pois eles não vão receber esse testemunho. O próprio Deus no seu próprio templo, ele revela e fala que o seu próprio povo não haverá de receber seu próprio testemunho. Então, que indignação isso deveria trazer para eles, mas ao mesmo tempo, que mensagem de que eles poderiam se arrepender, eles tivessem a chance ali de ver o nosso próprio Deus, que fala no templo do qual nós dizemos que zelamos, revelou que no nosso coração nós não recebemos o seu próprio testemunho. Então veja que incoerência na vida dessas pessoas. Ele estava lá alegando que ama Deus e proteja o templo, mas por outro lado, se eles não recebiam a mensagem do próprio Deus que estava no templo. E aí ele disse: sai para fora. E Paulo ainda insiste, mostrando que ele tinha um grande desejo, de fato, pelo seu povo, pelos israelitas. Ele amava os judeus. Ele disse: Senhor, ele sabe quem eu era. Ele sabe que eu participei até da morte do Estevão. Eu era como eles. Mas a realidade do Cristo ressurreto mudou minha vida. Ele disse: não adianta. Você tem que sair. Mas quando Paulo diz isso, ele coloca o dedo na ferida dele e diz: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E é ali que deu a cota para eles. Eles não aguentavam essa ideia de que Deus, em sua graça, se abrisse e recebesse os gentios para a salvação. Até então, os judeus pensavam que isso era somente para eles, e eles tinham um certo desprezo pelos gentios. E ao ouvir isso, para eles era muito pesado. E naquele momento, sem raciocínio, sem lógica mais, eles simplesmente mostraram todo o coração duro que eles tinham, mesmo diante de todos os argumentos, disse: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Então eles queriam matar sem que havia qualquer lei, qualquer legislação, qualquer indício de algo que Paulo fez que merecia de fato essa condenação. E aí, não tendo mais o que fazer, ele é levado pelas guardas romanas e tentando ser inquirido sobre aquilo que ele fez, porque eles ainda tentaram entender, afinal das contas, por que eles o odeiam tanto, por que eles querem que ele morra. E aí Paulo faz uso do seu direito romano para que ele não seja prejudicado, açoiteado à toa, e quando ele não precisava. E aí o comandante mostra que ele tinha apreço por essa cidadania, ele comprou de fato essa cidadania, e Paulo de fato a tinha por direito de nascimento. E aí ele recebeu um tratamento, digamos, privilegiado, diferenciado, e o comandante o prepara para um novo debate, e dessa vez com a liderança somente do povo judeu em Jerusalém, para que descobrisse de alguma forma se havia alguma coisa pelo qual ele poderia ser acusado, senão ele na verdade poderia ser liberto. Então nós ficamos aí em capítulo 23
que nós vamos ver em outra ocasião, se assim Deus permitir. Então essas foram mais ou menos os pensamentos que foram expressos no domingo, e espero que Deus edifique a sua vida para com isso. E seguimos o exemplo do apóstolo Paulo, sejamos bons testemunhos de Cristo, seja lá o que isso venha a envolver para o nosso lado. Então que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. Agradecemos pela maneira que o Senhor conduz os Seus servos, nos dá a Sua graça de confiar no Senhor e ser Seu testemunhos da maneira que o Senhor deseja. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.